O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, é claro que neste período, logo depois da Páscoa, os evangelhos nos falam das várias aparições de Jesus ao longo dos 40 dias que ele ficou ainda na terra até a subida ao céu, o dia da Ascensão, para confirmar os apóstolos que ele não era um fantasma quando aparecia, mas era ele mesmo, o mesmo Jesus que instituiu a Eucaristia quinta-feira durante a última ceia, que foi preso, torturado, crucificado e morto e sepultado, mas que estava ressuscitado. Ninguém estava presente na ressurreição. Precisava confirmar os apóstolos que ele de verdade era o mesmo Jesus, em carne e ossos, mas ressuscitado, vivo.
e, portanto, de uma vida eterna, que nunca mais vai voltar a morrer, ressuscitado, vivo. Precisavam sinais, provas. Essas provas Jesus foi dando, ora um, ora outro, ou a todos juntos, para a igreja que era iniciada pelos apóstolos tivesse a certeza que Jesus estava vivo, era Ele que acompanhava a igreja, que ficava presente. Até antes de Jesus voltar para o céu, garantiu aos apóstolos: eu estarei convosco até o fim do mundo. Esta garantia de Jesus que enche o coração da gente, meus caríssimos irmãos e irmãs. Jesus está presente na nossa igreja, Jesus está presente conosco, Ele que celebra esta Santa Missa, eu lhe emprestando a minha presença, a minha voz, o meu gesto, mas quem celebra é Ele que faz este milagre de misericórdia para nós, Ele que acompanha a vida de cada um de nós, invisivelmente, mas realmente. E sendo que Ele é ressuscitado, então tem qualidades e virtudes que nós mortais não temos, e o corpo ressuscitado tem providências que não pertencem a um corpo mortal, tem qualidades espirituais, presença múltipla no mesmo tempo. É esta presença que Jesus quer confirmar com a nossa fé, para nos sentirmos consolados em boa companhia, a companhia de Jesus, que vai terminar quando Ele vai nos entregar na casa do Pai, nas mãos do Pai, e vivermos com Ele na glória eterna. É a Páscoa litúrgica uma preparação da Páscoa eterna, que nós vamos gozar e receber de graça, porque ninguém tem mérito disto. Agora, meus caríssimos irmãos e irmãs, agradeçamos a Jesus desta capacidade que, como Deus, Ele tem de ressuscitar, mas não terminou a ressurreição. A ressurreição de Jesus continua em cada glorificação dos batizados, dos membros dele, que são todos nós. Depois da morte há uma ressurreição espiritual da nossa alma, que recebe a vida, uma vida eterna, que não morre e não sofre nunca mais, esperando a última ressurreição do corpo também no fim do mundo, em que Jesus vai nos doar um corpo novo, sem perdermos as nossas feições, para sermos reconhecidos. É problema de tempo, mas vai acontecer. Quando Jesus aparece aos apóstolos, Ele tem uma aparência, Ele mesmo, como já disse, diferente, porque é um corpo glorioso. Mas, embora sendo ressuscitado, corpo glorioso, Jesus não perde a sua característica. Qual é esta característica? Dois aspectos muito importantes. Primeiro, Jesus não aparece para punir, castigar e se vingar. Jesus vem para trazer a paz. A paz esteja convosco. É a saudação normal dele. Ele distribui a paz. Então também esta manhã Ele quer nos dar a paz, que só Ele pode dar. Não é a paz dos homens, que está sempre contaminada de interesses egoísticos e como fruto de uma guerra. É a paz gratuita que só Jesus pode dar,
que abrange a pessoa toda, o corpo e a alma, sobretudo, da pessoa. A segunda qualidade de Jesus, que não perdeu graças à bondade dele, qual é? Servir. Antes de Jesus ser preso, aquelas últimas horas que viveu com os apóstolos, Jesus deixou para eles e para toda a igreja, para nós também, este belíssimo exemplo, que é a grande aula de vida cristã, que nenhum cristão pode esquecer, que é servir aos irmãos. E Jesus se ajoelhou na frente dos apóstolos e lhes lavou os pés, dizendo depois: eu que sou mestre e senhor que você me chama, eu sou. Cheguei a este ponto de lavar os pés a vocês, você também tem de fazer a mesma coisa entre vós. Tem de fazer a mesma coisa. Bem-aventurados de vocês serão felizes quando fizerem isto, deixando este exemplo à igreja e a todos nós neste momento. Então, meus caríssimos irmãos, este exemplo nós temos de colocar em prática sempre. Servir aos irmãos. Cristão que não quer servir, fica de braço cruzado, não quer fazer nada para os outros, só pensando egoisticamente em si e na sua salvação, é um cristão não autêntico. Tem de servir, é a nossa missão, é a atividade diaconal, por usar uma expressão litúrgica, é a nossa função de serviço. E Jesus nos deu o exemplo também depois da ressurreição. Está ali à beira-mar, esperando os apóstolos, a quem se revela. Mas já está preparando um café, diríamos aqui no Brasil, para eles. Peixe assado e pão, que ele prepara. Os apóstolos chegam e Jesus não diz: pode comer. Ele que oferece o café da manhã, pode comer. Não, ele pega e distribui, ele serve. É um espírito de Jesus servir, sendo já Deus, Jesus, Redentor, ressuscitado, ele continua servindo. Como hoje nesta missa vai continuar servindo. O quê? O corpo dele. Ele que nos dá o corpo dele para santificar a nossa vida. Então, aprendamos esta belíssima aula de vida cristã que Jesus continua nos dando, fazendo propósito: eu vou servir. Sobretudo os do apostolado da oração, que fazem por profissão de colocar em prática o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros. Como se faz amar uns aos de boca para fora? Eu te amo. E fica lá sem fazer nada. É necessário fazer algo, servir. O amor se concretiza no serviço fraterno, sobretudo aos que precisam de ser servidos, doentes, idosos, enfermos, pobres, aleijados, gente mais necessitada, a eles em modo particular o serviço. Mas o serviço deve ser feito em casa, fora de casa, na repartição, no trabalho, no lazer, onde estivermos, ter sempre o espírito de prontidão para ajudar alguém. Isto é ser um autêntico cristão. No contexto da primeira sexta-feira do mês, caríssimos irmãos, vocês sabem que o Papa coloca cada mês uma intenção especial para a qual os zeladores e associados ao apostolado de oração devem rezar em modo particular. Qual é a intenção deste mês de abril? Uma intenção um pouco difícil, mas muito atual, que é a seguinte, que reza assim: vamos rezar neste mês para que os responsáveis pelo planejamento e pela gestão da economia
tenha a coragem de rejeitar uma economia de exclusão e saiba abrir novos caminhos. É uma intenção um pouco difícil, não muito popular, é mais técnica, é uma intenção que diz respeito à economia mundial, que abrange responsabilidades muito grandes. Rejeitar com coragem a economia de exclusão. O que quer o homem quando planeja e organiza a economia local, municipal, estadual, nacional ou mundial? Dinheiro. A preocupação de qualquer organização, como fazer para produzir mais dinheiro. O dinheiro que dirige a mentalidade e a organização mundial. Invista tudo do dinheiro. Se dá menos dinheiro, não presta. Mais dinheiro presta. Mas para dar mais dinheiro a esta economia, vão sofrer mais pessoas, vão ser sacrificados mais inocentes. Isto não interessa. O que interessa é produzir mais dinheiro. Não interessa a pessoa humana, interessa o dinheiro. A pessoa humana é um instrumento que se ajuda na medida em que passa a produzir dinheiro. Esta economia de exclusão, muito egoísta, muito terrena, que manda para o inferno todo mundo, para dizer um pouco mais explícito, porque é diabólica, instrumentaliza as pessoas mais carentes, mais frágeis, e são nações inteiras, muitas vezes, explorando-as para produzir dinheiro injustamente, sem ter uma pitazinha de misericórdia e de pena de tantas mulheres, crianças, pobres, abandonadas, passando fome. Mas se isto produz mais dinheiro, manda matar, não tem problema. É diabólico. E o Papa, naturalmente, com a sensibilidade de pastor em nome de Jesus, chama a atenção para que rezemos, para que os responsáveis da economia mundial possam pensar nisto e não excluir ninguém. Cada pessoa humana, de qualquer cor, religião, idade, cultura, que seja, é divina, é obra de Deus, imagem e semelhança de Deus. Não são pessoas só os ricaços e os políticos e os grandes magnates da economia. Todos são pessoas humanas que carregam consigo a dignidade de imagem e semelhança de Deus. Todos merecem o mesmo respeito, como na dignidade que Jesus até transforma ainda muito mais. Imagem e semelhança de Deus os transforma gloriosos membros dele por toda a eternidade lá no céu. Aí pode acontecer a inversão dos valores. Os que hoje massacram inteiras populações para fazer mais dinheiro, talvez vão passar a eternidade toda na morte eterna. E os que foram mortos, massacrados, excluídos da economia mundial, estes serão glorificados no céu. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros de hoje correm o risco de ser os últimos. Rezemos para que esta justiça na economia aconteça, injetando nas organizações econômicas dos povos, dos responsáveis, um pouquinho de mentalidade evangélica. Se estes homens, este Senhor que vão morrer e dar conta a Deus, pensassem um pouquinho que vão dar conta a Deus desta injustiça que fazem, pensassem um pouquinho e melhorassem esta situação, não excluindo ninguém, encaminhando novos caminhos, como sugere o Papa, aí sim nós poderíamos ter uma
convivência mais pacífica, mais fraterna, mais justa, mais digna de criaturas humanas. Que Deus ouça a nossa oração. E agora vamos rezar, todos juntos, todos de pé. Vamos fazer só esta oração ao Sagrado Coração de Jesus. Quem tem no folheto a intenção do oferecimento do dia, vamos fazer esta oração do oferecimento do dia, todos juntos. Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo, que criou Jesus, seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pela intenção do Santo Padre para este mês, para que o responsável pelo planejamento e pela gestão da economia tenha a coragem de rejeitar uma economia de exclusão e saiba abrir novos caminhos por Cristo nosso Senhor. Amém.